Olá, está no ar Porto 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você já sabe, não custa lembrar, Porto 360 Entrevista é uma realização do Grupo Tribuna em parceria com a CBN. Porto 360. Patrocínio. Essa semana o assunto aqui é transporte, um assunto que tem preocupado muito todo mundo que está pelo Porto de Santos. E para isso recebo Adriano Fajardo, que é presidente do grupo Gelog. Adriano, obrigado pela tua presença, cara, que prazer enorme te ter aqui com a gente. Prazer é todo meu, Max, obrigado pelo convite. Adriano, a gente bem sabe, e aí eu conheço acho que um pouquinho da tua história, um pouquinho da história do transporte e do Porto de Santos também, que o Brasil sempre teve pressa para crescer, né, em vários aspectos. E quando o Brasil lá atrás, né, teve pressa para crescer, ele escolheu o modal rodoviário de maneira assertiva, né, porque era o modal mais fácil que tinha à mão para que a gente pudesse fazer o Brasil crescer como ele precisava naquela oportunidade. E hoje a gente bem sabe que o capital está querendo investir. Né? E tem velocidade de investimento e quer colocar a velocidade do investimento. Mas eu percebo que essa velocidade ela está afetando um modal como um modal rodoviário. Ou seja, a gente está gerando mais concessões, e a gente está travando a cidade, está colapsando a cidade. A Lemoa já é um caos por completo. Né? A gente bem sabe disso há muitos anos. A gente está vindo com um mega terminal de containers que está sendo proposto pelo governo federal, o que é importante. Ninguém está discutindo aqui a importância de um terminal como esse, mas não vai afetar o transporte se a gente não resolver essa questão da malha, né, de acesso ao Porto de Santos. Aí quando eu falo Porto de Santos, Adriano, eu quero fazer esse recorte, porque muitas vezes todo mundo só olha para a margem direita. Exato. E aí a gente tem a transferência de carga entre margens, né? Não só de carga, mas também de vazio, que é um outro problema. Como é que você enxerga isso, né? Você que é uma pessoa que tem muita experiência nesse ramo de transporte. Bom, Max, de fato é uma excelente notícia o governo investir no nosso porto. Sem dúvida. Na margem esquerda e margem direita. Porém, o porto atualmente ele já está colapsado. Nós só temos um acesso a Lemoa, ao principal porto da América Latina. Isso significa um prejuízo enorme para o escoamento das nossas cargas. Além do custo. Além do custo. Você vê que chegaram alguns players importantíssimos ao nosso porto, né? Players enormes que estão evoluindo bastante a nossa capacidade de escoamento de carga, aumentando muito a produtividade do nosso porto, porém o acesso ainda é o nosso calcanhar de Aquiles há muitos anos. Você pega a margem esquerda do Guarujá, que movimenta nós falamos o Porto de Santos, porém o Porto de Santos engloba o Guarujá. Claro, correto? Claro. E nós temos ali um acesso único também para o Porto do Guarujá, Santos Brasil e etc. Movida. A Movecta. A Movecta, desculpa. Imagina. Então, a Rua do Adubo. Meu Deus do céu. Aquilo ali é um verdadeiro caos. Adriano, eu era caixeiro, tinha 17 anos e tinha a história de que iam resolver o problema da Rua do Adubo. Entendeu? É o principal acesso. E nós precisaríamos, o governo precisaria, né, em conjunto com a iniciativa privada, próprio terminal, os próprios terminais ali da região, criar um novo acesso. Uma entrada, uma saída, para poder facilitar o escoamento. Eu fiquei muito feliz, o presidente do TCU, o Vital do Rego, né? Ele teve aqui no Grupo Tribuna, uma visita institucional, e eu tive a oportunidade de dar um livro, meu segundo livro para ele, né? E nem foi lançado ainda, mas o presidente do ministro, né? O ministro do TCU não poderia deixar de dar um exemplar antes mesmo do lançamento do livro. E eu, na oportunidade, comentei com ele, fiquei feliz dele estar aqui, porque ele veio ver de perto, né? E ele ficou assustado em saber que o Porto de Santos só tem um acesso, né? Um viaduto com 2 vias, né? Ele ficou assustado e disse publicamente que muito dificilmente qualquer novo
investimento ou concessão no Porto de Santos deva passar pelo Tribunal de Contas da União antes que a gente resolva essa questão do acesso. Extremamente lúcido, né? Saiu da cadeira lá de Brasília, do universo de Brasília, veio ao Porto de Santos e vê de perto o problema como está acontecendo. Você vem fazendo investimentos aí pelo Brasil todo, né? Sim. Eu bem acompanho a tua história e a tua trajetória. A gente pode dizer que a gente está tendo fuga de carga do Porto de Santos, Adriano, pela experiência que você tem, fruto dessas complexidades que a gente tem apontado? Sem dúvida. Não só pelo acesso, tá, o Maxwell? Não só pelo acesso, a questão do acesso, mas, por exemplo, o Porto de Santa Catarina, Porto do Rio Grande do Sul, os portos do Sul estão, com certeza, levando bastante cargas que estavam aqui no nosso porto. E eles estão crescendo numa velocidade imensa. Se você for a Itajaí, Paranaguá, que já é um porto tradicional... O trabalho do Luiz Fernando lá em Paranaguá é incrível, né? Sensacional, sensacional. Então você vê que os nossos clientes, os nossos embarcadores, os importadores e exportadores estão migrando para aquela região. Tanto que nós abrimos uma filial recentemente no Porto de Itapuá e em Itajaí para atender alguns clientes que nós atendemos aqui no Porto de Santos. Quando digo do acesso, eu digo também da facilitação, da facilidade de liberação de cargas. Por exemplo, a Anvisa, lá demora-se 2, 3 dias, vamos se dizer, aqui demora às vezes 10, 15, 20 dias. A gente ainda convive com isso, aí tá aí uma informação importante. 10 dias Melhorou bastante, a Anvisa realmente evoluiu bastante, mas ainda temos alguns percalços aí no meio do caminho que acabam atrapalhando. Fora isso, a capacidade operacional mesmo, o Porto de Santos, pelos acessos, pelas complicações, até pelas obras que estavam sendo feitas, né, realizadas, onde era o Armazém 37, etc., o pessoal acabou migrando para o sul. Algumas indústrias migraram para o sul, tivemos alguns investimentos importantíssimos em infraestrutura e fizeram com que alguns migrassem para lá. Que, de certa forma, Max, nós acabamos perdendo algum tipo de volume no nosso Porto de Santos. Em compensação, nós migramos para lá enxergando uma excelente oportunidade de negócio e escoamento de carga, até para o Brasil, não digo somente para o Porto de Santos. Claro, até porque o papel do investidor é esse, né? Ele vai atrás do business, ele vai atrás do negócio. Onde tiver o negócio é onde efetivamente vai estar o investimento. Quando a gente fala dessas questões, principalmente de dificuldades que a gente tem nos acessos terrestres, por outro lado, eu percebo uma iniciativa e investimentos, né, principalmente em tecnologia. Então eu olho para o órgão, você falou da Anvisa, mas me remeteu aqui à Receita Federal, né? A Receita Federal fez uma série de investimentos que facilitou muito a relação, né, efetiva para a liberação de cargas nos portos do Brasil. E são muito eficientes nos dias atuais ao ponto de publicarem uma do INPE, onde a gente tem a possibilidade aí de fazer o despacho sobre águas. E outra iniciativa também que veio por parte da Receita Federal é o operador econômico, né? Onde a gente tem ali a nomenclatura do OEA. Como é que está esse processo hoje, Adriano? A tua empresa está querendo se tornar um operador econômico ou não, né? Sim, aduaneiro ou não? Como é que você está dentro desse processo e como é que isso está evoluindo dentro do business portuário? Maxwell, o OEA é uma ferramenta, vamos se dizer, que ela serve para balizar o nosso negócio, organizar o nosso negócio, formalizar muitas coisas, algumas pontas que estavam soltas. A concorrência no nosso segmento ela é muito grande. E a Gelog está se empenhando muito para o OEA. A Gelog tem interesse em se tornar OEA? Total. Tanto que nós já demos entrada na documentação, a Gelog se adequou a todos os processos e procedimentos, realizamos investimentos altíssimos para que nós conquistarmos essa certificação. Mas o processo não é tão demorado igual na Anvisa, né? Não demora 10, 15 dias, demora menos. Não. Qual tipo de processo? O OEA, esse processo... Não, demora muito. Está demorando hoje... Demora para você conseguir a certificação do certificação. OEA. Exatamente. Qual o prazo, mais ou menos, para conseguir uma certificação como essa, Adriano? Max, se tudo correr bem, vamos se dizer em 6 meses a 1 ano. 6 meses a 1 ano para que você consiga uma certificação aqui no nosso país. E o teu processo hoje, ele vem caminhando? Como é que ele se encontra, né? Nós demos entrada na documentação necessária, passamos por todos os crivos, estamos aguardando apenas a auditoria física por parte da Receita Federal
para que nós pudermos nos tornar uma empresa certificada OEA. E o que isso facilita para os negócios de um modo geral, né, Adriano? Quando a gente olha para esse tipo de ação que é feita pela Receita. Eu já tive a oportunidade de fazer algumas entrevistas com a Receita Federal e eu percebo hoje que a Receita ela tem muito uma fiscalização educativa. Né? Existe uma preocupação da Receita Federal do Brasil de não punitiva, né? Punir realmente quem está errado, eu acho que tem que punir, indiscutível. Se está fora da lei, você tem que ter punido, né? Mas assim, aquele que realmente está querendo fazer e que muitas vezes pelo arcabouço legal ser extremamente complexo e a gente bem sabe assim como funciona, você tem a possibilidade ainda de arrumar ou ajustar algo que porventura esteja errado, que é, eu acho no meu modo de ver, a forma mais correta, né, de você fiscalizar. Como é que isso tá para você, né? Como é que tá essa questão especificamente? Para nós da Gelog, Max, é uma questão fundamental o OEA. Por quê? Volto a dizer, as empresas que estão dentro do mercado, com todas as certidões, com todas as certificações, com todos os processos e procedimentos de segurança, as empresas que de fato elas querem coibir a contaminação das cargas que saem do Porto de Santos, moralizar o nosso negócio. A Gelog sempre esteve norte, as certificações, a Gelog sempre esteve no nosso radar. Todo tipo de controle, todo tipo de processos, visando sempre a segurança do embarcador, visando sempre a segurança da nossa empresa e visando sempre a manutenção dos nossos clientes, né? Porque esse processo de certificação, Adriano, ele parte de uma decisão estratégica do negócio, ou seja, você olha e fala, não, eu preciso realmente me tornar um OEA, ou as empresas, no modo geral, são obrigadas, né, a ter essa certificação? Não, as empresas não são obrigadas a ter a certificação do OEA. Porém, para a Gelog é importante. Para nosso negócio, é uma segurança a mais para nós. Uhum. É uma segurança, é uma trava a mais para a Gelog. Desde que quando a Receita Federal ela está ao nosso lado, quando nós temos os processos, eles funcionam, eles nos trazem uma segurança. Ele acaba sendo um consultor gratuito para a minha empresa. Então, por que não ter? Até para que você possa realmente estar dentro de todo o processo que é importante para que você possa conduzir a tua importação e a tua exportação de maneira totalmente transparente. Então, para nós da Gelog, isso é de suma importância, é fundamental para o nosso negócio. Alguns clientes pedem, mas como eu disse, ela não é obrigatória. Porém, para a Gelog é uma obrigação e para nós é uma questão de como é que eu posso te dizer? Estratégica mesmo, para o negócio. Estratégia para o nosso negócio. Estratégico para o negócio. E eu acho que talvez propriamente todos os processos não tendam a demandar de 6 a 1 ano no nosso país para que a gente possa concluir, né? Eu acho que isso é um transtorno muito grande para quem tem ali o poder de fazer os investimentos e principalmente gerar emprego, né, Adriano? Exatamente, Max. E nós estamos passando por um momento onde a Receita Federal está, alguns setores em greve, então isso está atrasando um pouco o nosso processo. Porém, estamos bem confiantes que logo, logo estaremos aí com a certificação na mão. Falando em confiança, eu sei que você é um cara que está sempre investindo aqui na nossa região. A gente está agora já no começo de abril, o carnaval já passou, então o ano já começou. Qual o planejamento estratégico para a Gelog para 2025? Né? Tem investimento vindo aí, tem ampliação, como é que você está olhando realmente o mercado de uma maneira geral? Então, Max, como eu disse no início da nossa conversa, né? Nós inauguramos a nossa filial no Sul. Para esse ano ainda estaremos inaugurando uma região no Nordeste, mais precisamente em Camaçari, para atender um importante cliente nosso. Iremos montar uma filial especificamente para esse determinado cliente no início. Porém, a possibilidade de crescimento lá é muito grande, visto que temos a BID chegando lá no Porto de Camaçari, em Salvador, né? No Porto de Salvador. Nós temos algumas outras montadoras, nós já temos algumas empresas que operam naquela região, que para nós é estratégico para o nosso negócio. Então, nossos 2 principais focos para este ano, além da renovação da frota, além da melhoria dos processos e etc., são essas 2 filiais. Em Camaçari, no Nordeste e no Sul. E no Sul do país, além de estar presente aqui em Santos.
Adriano, dando um spoiler, não tem ninguém ouvindo a gente, né? Mas eu sei que você é um empreendedor na veia. Você está olhando para expandir lá para fora? Não tem ninguém ouvindo, não precisa dar um spoiler, tá? Só nós dois aqui. A Gelog tá pensando em fazer voos mais altos aí, abrir filiais fora do Brasil? Max, esse foi o sonho, né? Um sonho que eu tenho. Precisamos primeiro consolidar a Gelog, que já é uma marca muito bem consolidada aqui no nosso segmento, graças a Deus, e graças a muito trabalho, e graças à nossa equipe, aos nossos colaboradores, aos nossos clientes que nos prestigiam. Mas sim, temos planos para expandir nosso negócio aí para fora. Tá aí, ó. Então, eu já vou ter a oportunidade de deixar registrado que quando isso acontecer, eu vou ser o primeiro a ir lá gravar e mostrar essa operação da Gelog fora do país, hein, Adriano? Fazer parte desse projeto. E tá aí, tá combinado. Adriano, pra gente finalizar, o tempo passa muito rápido. A Gelog tem a grata, né? Atitude, vou dizer assim, de participar de um projeto fantástico que eu sou apaixonado, eu falo isso para todo mundo, que é o Porto, o Desafio, né? Um projeto que é um projeto de inclusão, onde aproxima a sociedade do setor portuário e dá a possibilidade de emprego, né? Para todos que realmente querem fazer parte desse setor portuário. Como é que você avalia esse projeto, né? A gente está indo agora para a nossa 5ª edição, a Gelog já contratou 4 pessoas, se não me falha a memória, 4 pessoas nas 2 edições, né? Como é que você avalia esse projeto? Olha, primeiramente, parabenizá-lo. Você, pessoalmente, né? A pessoa do Maxwell e ao grupo A Tribuna, porque eu acredito que não exista um reality. No Brasil não existe. Brasil não existe. E é uma oportunidade ímpar. A Gelog é um orgulho para nós participarmos, na pessoa do nosso representante, do nosso diretor, que é o Blancher, Grande Blancher. O grande Blancher, que fica à frente do nosso institucional, muito bem representado, graças a Deus. Mas que é o incentivador do projeto também, viu, cara? Ele é um incentivador. Ele fica lá na reunião dos executivos lá e ele vai lá, começa a criticar o pessoal, mas no final é coração mole, tá? Exato. Vou deixar claro aqui, no final lá, quando ele vê o pessoal apresentando o projeto, cara, ele bate palma, ele vai lá, incentiva, motiva, e é um dos primeiros a levantar para contratar. Ele sempre vai lá, pá, já levanta, aquele ali é meu. Então deixa um abraço para ele, para mim. Um forte abraço ao Blancher, é um parceiraço, é um amigo, né? E nos representa muito bem. Então, eu vejo com excelentes olhos. Eu pretendo participar desse projeto, né? Que não é mais um projeto, é uma realidade. Ele é uma realidade, criou muita musculatura, ganhou prêmios ano passado e a gente ficou muito feliz com isso. E eu fico muito feliz com essa parceria, da gente poder mostrar principalmente não só as pessoas, mas os executivos também do setor portuário, para que nós possamos cada vez mais aproximar, né, a sociedade desse equipamento que é tão estratégico para o nosso país. E a gente saia desse mantra, né, que muitos se utilizam da relação do porto com a cidade para a efetividade daquilo que é possível se fazer pelo porto e pela cidade. E no momento, sem infraestrutura de acesso ao Porto de Santos, não existe relação do porto com a cidade. Meu amigo, obrigado pela tua presença aqui. Fico muito feliz de te ter no Porto 360 Entrevista. Espero que você volte mais vezes e só tenho a te agradecer. Max, eu que agradeço. Fico muito feliz de ter sido lembrado por você, por estar aqui, para estar aqui. E conte conosco sempre que precisar. Você é um grande parceiro, um grande amigo. E a Tribuna aí também, parabenizar a Tribuna pelos projetos e pelas atitudes que tem tomado. Me veio aqui, acabei lembrando, né? A Gelog foi Top of Mind ano passado, né? E eu vi lá, a gente tava falando do Blanche, ele veio desfilando lá pelo tapete vermelho para buscar o troféu e ele tava emocionou. Ele tava na estica, viu, Adriano? Ele tava na estica e foi lá receber o troféu lá te representando e ele tava realmente, ó, todo feliz lá também recebendo, e vocês merecem ser Top of Mind a Tribuna. Eu vou ficando por aqui, movimentando, sempre muito mais do que informação. Forte abraço, hein? Até quarta-feira que vem. Porto 360. Patrocínio